Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. A partir deste momento, nós começaremos a estudar sobre a doutrina da santificação. Nós estamos estudando um módulo sobre as doutrinas essenciais no evangelismo e estamos desenvolvendo a doutrina da salvação, ou como é conhecida tecnicamente, a soteriologia. E a parte da doutrina da salvação que nós estudaremos será a santificação. Aqui no nosso material, no 6.1, sobre a santificação, está escrito assim: a santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que torna o salvo cada vez mais livre do pecado e semelhante a Cristo em sua vida presente, tá bom? Então a primeira coisa que nós precisamos saber é que a santificação ela é uma obra progressiva, ou seja, ela é uma obra que se estenderá durante a vida do salvo. Diferente da regeneração, que é uma obra que ela é desenvolvida completamente de uma única vez, o salvo é completamente ressuscitado, o salvo é completamente transformado, recebe completamente uma nova natureza, enquanto na regeneração ele recebe logo toda a obra de Deus de uma única vez. Na santificação é diferente. O salvo ele passará por um processo, ele passará por uma caminhada e ele vai ser transformado por Deus durante a sua vida, tá bom? Então é por isso que nós dizemos que ela é uma obra progressiva, porque ela vai se estender durante toda a vida do salvo. A santificação só vai ser completada quando o salvo for arrebatado e for glorificado. Então, a glorificação será o evento em que o salvo vai receber completamente a vitória contra o pecado e vai ser totalmente transformado. Tá bom? Então, a segunda coisa que é dito é que é uma obra da parte de Deus e do homem também. Nós veremos mais adiante, nas características da santificação, que ela é uma obra que é tanto realizada por Deus, o Senhor tem a sua participação, tem o seu papel, mas que o homem também precisa assumir e desenvolver o seu papel também, tá? Nós iremos desenvolver melhor esse aspecto sinergista da santificação, ou seja, tanto Deus quanto o homem cooperam para que ela aconteça, tá bom? Então, basicamente, a santificação é a obra que torna o salvo cada vez mais livre do pecado. Nós aprendemos nas primeiras aulas que o pecado ele veio como uma força poderosa, escravizando a humanidade, fazendo com que o homem ficasse ali voltado para o pecado, inclinado para fazer o que desagrada a Deus, mas desde que o homem foi regenerado e agora santificado, ele começou a ser resgatado e os efeitos do pecado começaram a ser ali removidos. A santificação é o processo em que o homem será aos poucos libertado do poder, da influência e da força do pecado, tá? Então, através da santificação, o homem será cada vez mais livre, até que ele chegue no ponto mais alto, que é a glorificação, quando ele será totalmente livre do pecado. O segundo parágrafo nos diz assim: é a continuação da regeneração, que já libertou os salvos do poder do pecado. Nós já trabalhamos isso na aula anterior. Se você não assistiu a aula sobre a regeneração, é fundamental que assista.
é a continuação da regeneração, que já libertou os salvos do poder do pecado, e por meio da santificação, o crente lutará contra a influência do pecado durante a sua vida. Perceba que através da regeneração, aquele poder absoluto, aquele poder total que o pecado tinha sobre o salvo, ele foi ali quebrado. Só por estar regenerado, o salvo não é mais escravo do pecado, o salvo não está mais cego pelo pecado, não está mais ali acorrentado ao pecado, só por estar regenerado. E a santificação, ela vai o quê? Ela vai terminar essa obra. A regeneração já quebrou o poder do pecado, mas eu ainda posso ser influenciado pelo pecado. Se eu não resistir, eu posso ainda ficar iludido e voltar às práticas pecaminosas. Então a santificação vai operar justamente lidando com isso, impedindo que o pecado me influencie novamente. A santificação vai me dar força para que o pecado não me influencie, para que eu não volte para as práticas pecaminosas. É a continuação da regeneração, que já libertou os salvos do poder do pecado, e por meio da santificação, o crente lutará contra as influências do pecado durante a sua vida. Então, enquanto o crente estiver vivo, ele vai estar constantemente lutando, porque a santificação ela dá força para o crente, mas como o pecado ainda é real, e como o pecado ainda existe, então o crente deverá lutar, usar a força da santificação contra o pecado durante toda a sua vida, tá bom? O pecado ainda é real e essa luta vai se estender por toda a vida do salvo. Dito isso, feito essas considerações do que é a santificação, vamos aqui estudar um pouco mais sobre os tipos de santificação. O ponto 6.2, sobre os tipos de santificação. O ensino bíblico sobre a santificação é amplo. É preciso entender as suas múltiplas formas para que não haja complicações na interpretação das Escrituras. Então, quando nós pesquisamos esse tema no Novo Testamento, santificação, santidade, nós vamos perceber que não existe um único tipo de santificação. Nós vamos perceber que a Bíblia fala de várias santificações, de tipos diferentes de santificação. E por que isso acontece? Porque o pecado é tão poderoso e nós, por termos uma natureza que foi influenciada pelo pecado, a santificação tem que operar de múltiplas formas, de diversas formas, para que nós possamos vencer o pecado. Então nós vamos falar de pelo menos 4 tipos de santificação. O primeiro tipo é a santificação posicional. Eu gostaria que você lesse comigo esse tópico, letra A, posicional. Está escrito assim: por estar em Cristo, por estar unido a Cristo, por ter aceitado a Jesus como Salvador, o salvo já é declarado como santo diante de Deus. Se você lembrar, nós estudamos uma aula, um tópico chamado de justificação, e nessa aula nós observamos que a justificação, que é a base com que o salvo será resgatado, será definitivamente salvo, a justificação, que é essa base, ela consiste em quê? No fato do salvo ser declarado justo por causa da obediência de Jesus. Então, porque o salvo aceitou a Jesus como seu Salvador e na conversão Jesus Cristo concedeu gratuitamente a sua obediência para o salvo, isso tornou aquela pessoa, por causa de Jesus, isso tornou ela em alguém
justo diante de Deus. E é sobre essa justiça que estamos falando na letra A. Quando é dito que por estar em Cristo o salvo já é declarado como santo diante de Deus, estamos fazendo ênfase nisso. O crente, só por ter aceitado a Jesus como Salvador, ele já é declarado por Deus como um salvo ou um santo. Então, por estar em Jesus, o crente já é santo. Ele já recebeu a obediência de Jesus, ele já recebeu a justiça de Jesus, e isso já o tornou alguém limpo, alguém justo e alguém santo diante de Deus. Se você não sabe exatamente do que eu estou falando, se você está assim aéreo nessas questões, eu te aconselho a voltar para a disciplina de justificação, para que você entenda melhor o que eu estou me referindo. Mas o certo é que existem alguns textos, como 1 Coríntios 1 e 2, que vai chamar o salvo de santo. Mesmo sabendo que nós ainda estamos em santificação, mesmo sabendo que nós ainda estamos lutando contra o pecado, eu venço o pecado agora, mas eu posso pecar amanhã, mesmo sabendo disso, a Bíblia já chama o salvo de santo, como se essa obra já tivesse sido realizada, e já foi realizada. A questão é que 1 Coríntios 1 e 2 ou 1 de Pedro 2 e 8 não está nos chamando de santo por causa da nossa luta contra o pecado. Essa luta contra o pecado, ela ainda não terminou, e nesse sentido nós estamos nos santificando, nós estamos em santificação, porque é uma obra que está acontecendo ainda. Mas, pela ótica da justificação pela fé, pela ótica de que eu já estou em Jesus Cristo, pela ótica de que eu já sou alguém redimido por causa de Jesus, o sangue dele já me cobriu, eu já estou unido a Jesus, por essa ótica, nós já somos santos, tá? Então, a primeira santificação que nós temos que enfatizar é a posicional. Por que ela é chamada assim, posicional? Porque Jesus nos deu uma posição. Jesus nos deu uma declaração. Nós fomos declarados diante de Deus, aos olhos de Deus, diante da lei de Deus, nós já fomos declarados como salvos. Então funciona assim: diante de Deus, nós já somos salvos porque estamos em Jesus, porque estamos unidos a Jesus. Mas diante dos homens e na nossa luta contra o pecado, nós ainda não estamos. Então nós podemos até falar que o crente tem dois tipos de santificação. Uma santificação que já está completada, uma santificação que já terminou, e uma santificação que depende totalmente do sacrifício de Jesus. E nós temos também outra santificação, que essa aí depende da nossa luta contra o pecado. Essa aí tem a ver com a luta real que o crente tem com a luta do crente contra o mundo. Então, essa segunda santificação, ela ainda não terminou, ela está em processo. É por isso que 1 Coríntios 1 e 2 vai dizer que os coríntios já são santos, mas também foram chamados para ser santos. Parece uma contradição. Como é que eles já são santos e também foram chamados? A forma de entender isso é dividindo a santificação que já foi realizada quando aceitamos a Jesus da outra santificação que estamos vivendo aos poucos, que depende da luta do cristão contra o pecado. Tá? Então, na letra B, vamos ver o segundo tipo de santificação. Eu separei dois tipos de santificação. A primeira diz respeito à letra A, e o segundo tipo de santificação inclui a B, a C e a D. Essas três santificações estão dentro dessa segunda, que depende da luta do cristão contra o pecado. Então, o segundo tipo de santificação é chamado aqui de inicial. Letra B. Por causa da regeneração, o poder do pecado já foi quebrado, e este já está liberto deste domínio. O segundo tipo de santificação é aquela que começou na regeneração. Vamos entender uma coisa. Imaginemos que o pecado ele exerce vários tipos de influência sobre o salvo.
Vamos pensar que a primeira influência que o pecado exerce é que ele escravizou o salvo. O pecado, ele dominou o salvo completamente. E a segunda influência que ele tem, o segundo efeito que o pecado tem sobre o salvo, vamos imaginar que é a capacidade de induzir o salvo a pecar. Então observe, na regeneração, o primeiro efeito que o pecado tinha foi logo quebrado. Esse aí já foi quebrado, ele não está sendo quebrado, ele já foi. Que é o efeito de escravizar as pessoas. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, imediatamente aquela escravidão, aquela corrente, aquela cegueira, aquele domínio que o pecado exercia, ele é imediatamente quebrado. O salvo, logo após aceitar Jesus, ele já foi liberto do poder do pecado. Ele já foi quebrado aquele poder que o pecado tinha. O pecado não pode mais obrigar ele, cegar ele, acorrentar ele como o pecado fazia antigamente. Então, esse aspecto do pecado, a escravidão que o pecado exerce sobre o salvo, é imediatamente quebrado. Isso na santificação inicial. Mas lembrem que eu citei dois efeitos do pecado. Um é escravizar e o segundo é influenciar. O primeiro é quebrado definitivamente, mas o segundo, este aqui, ainda não foi quebrado definitivamente. Nós estamos na letra C, que é a santificação progressiva. O que seria a santificação progressiva? É esse efeito do pecado, o efeito de influenciar as pessoas a pecarem, que ele está sendo ali, ele está sendo enfraquecido através desse terceiro tipo de santificação, a santificação progressiva. Eu vou só ler novamente a letra B e depois a letra C, para ficar mais claro ainda. Por causa da regeneração, o poder do pecado já foi quebrado e este já está liberto do domínio. A inicial é quando o poder de escravizar o salvo é quebrado. Essa já aconteceu, por isso é chamada de inicial, porque ela já foi realizada. Mas na letra C nós temos o próximo tipo de santificação, que é a progressiva. O cristão deve lutar contra a influência do pecado por toda a sua vida. Agora, a influência do pecado, ele não é quebrado totalmente. Por quê? Observem, para o cristão nunca mais ser influenciado pelo pecado, o pecado deveria deixar de existir. Mas como nós ainda estamos nessa vida, nós ainda estamos na realidade que fomos criados, o Senhor ainda não vai aniquilar o pecado, ele só fará isso no juízo final. Então, como o Senhor ainda não vai aniquilar o pecado, mesmo salvo, já tendo passado pela santificação inicial, ele já não é mais escravo, mas como o pecado ainda existe, o pecado ainda é real, ainda é possível que o salvo seja influenciado e cometa atos pecaminosos. Então, para lidar com isso, é que o Senhor, ele começa a operar no coração do salvo, diminuindo a influência do pecado sobre o salvo. Então, essa influência é sobre ela. É sobre a letra C, a santificação progressiva, que essa aula vai tratar especificamente. O nosso objetivo é entender como é que está acontecendo hoje, atualmente, a santificação em nossos corações. Como é que nós estamos sendo, aos poucos, libertados da influência do pecado. Então é importante entender isso. Algo já foi quebrado completamente, que é a escravidão do pecado. Mas a influência do pecado, que depende da existência do pecado, ela ainda está acontecendo, porque o pecado ainda não será aniquilado. Mas, para que o Senhor não nos deixe ser influenciado pelo pecado, ele já está enfraquecendo hoje, atualmente, a possibilidade que o pecado tem de nos influenciar. E para terminar, a letra D, o quarto tipo de santificação é chamado aqui de concluída. Claro, ela ainda vai acontecer. Nenhum salvo ainda experimentou a santificação concluída ou realizada. Vamos ler. Na glorificação,
o salvo vencerá totalmente a influência do pecado e nunca mais pecará. Percebam que na primeira santificação nós recebemos uma declaração de que somos salvos porque estamos em Jesus, é uma declaração diante de Deus para nos salvar, mas como diante dos homens e nesta realidade nós ainda estamos lutando contra o pecado, essa nossa santificação ela é progressiva, ela é aos poucos, mas algo do pecado já foi quebrado, na letra B. A escravidão, a força poderosa do pecado já foi quebrado, que vinha dominando o salvo. Mas a influência do pecado ainda é real, ainda existe, e atualmente estamos aí lutando e recebendo força de Deus para que o pecado não nos influencie. Mas quando é que isso vai acabar? Quando é que nós vamos nos tornar santos completamente, sem nenhuma possibilidade de pecar? Está na letra D. Quando na glorificação o salvo vencer totalmente a influência do pecado. Eu não vou explicar em detalhes a letra D, porque eu gravarei uma aula só sobre a glorificação. Mas o certo é que quando a glorificação acontecer, toda a influência que o pecado tinha vai ser totalmente quebrado e depois da glorificação, o salvo nunca mais vai pecar. Vai ser impossível o salvo pecar depois da glorificação, porque o pecado vai ser destruído e toda a influência que ele tinha vai acabar, tá bom? Então aqui na letra, no ponto 6.3, nós temos aqui algumas características sobre a santificação. Muito bem, falando agora sobre as características da santificação, nós temos aqui a primeira característica na letra A, tá bom? Vamos ler aqui o texto acima. A santificação possui muitas características e o estudo destas é essencial para a compreensão. A primeira característica na letra A é que ela é sobrenatural. O desejo e a força para resistir ao pecado vem do Senhor. Nesse sentido, a santificação é de iniciativa divina. A primeira coisa que nós temos que pontuar sobre a santificação é que a verdadeira razão por que alguém resolve lutar contra o pecado, contra o mundo, por que os cristãos abrem mão de tantas coisas que para a maior parte do mundo é prazeroso, traz algum tipo de satisfação. Por que um cristão, mesmo sendo um ser humano, mesmo tendo as mesmas necessidades que as demais pessoas do mundo, por que o cristão ele abre mão, ele deixa, ele abandona coisas que satisfazem o seu coração? Porque, na letra A santificação é uma ação divina no coração das pessoas. A santificação é uma ação de Deus nos levando a deixar o pecado e servir a Deus. Se o Senhor não agisse colocando e nos impulsionando a lutar contra o pecado, ninguém iria conseguir se santificar. Apesar de que a santificação depende também do homem, mas se Deus inicialmente não tocasse nos corações, ninguém iria querer se santificar. Perceba, por exemplo, que Efésios 2:13, eu vou ler aqui, e eu peço que você também localize na sua Bíblia esse texto e leia. Filipenses 2:13 vai enfatizar essa realidade. Olha só o que está escrito no verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então perceba que Paulo ele vai destacar duas questões sobre a santificação. O Senhor, ele efetua o querer e o realizar nas nossas vidas. Então,
Da onde é que vem esse desinteresse que os cristãos têm pelo mundo? Da onde é que vem essa força para resistir a tanta sedução, ao mundo caído, a tantas ofertas pecaminosas? Da onde é que vem? Da onde o cristão tira essa força? De onde é que vem? E a resposta é de Deus. É Deus quem efetua. É Deus quem coloca a força. É Deus quem coloca a vontade. É Deus quem coloca o desejo no coração do cristão. Tá? Então, o cristão, ele deve olhar para a vontade que ele tem de lutar contra o pecado, a vontade que ele tem de não se contaminar, e não deve dizer, ele não deve atribuir totalmente a si mesmo. Não, ele deve reconhecer que se não fosse Deus, nem vontade e nem força ele teria para lutar contra o pecado. Pensando, por exemplo, em Daniel, no contexto da Babilônia, humanamente falando, era impossível Daniel ter aquela postura. Daniel estava longe da sua nação, Daniel estava longe dos seus parentes e Daniel estava longe da sua religião. Jerusalém tinha ficado para trás, o templo tinha sido destruído, não havia parentes próximos de Daniel. Se ele aceitasse aquelas iguarias e aceitasse o convite do rei, ele só ganharia humanamente falando. Mas por que Daniel teve aquela postura de arriscar, sacrificar tudo, abrir mão das iguarias, das melhores comidas e preferir ter ali uma vida de restrição e de jejuar e de orar e de se colocar em posição de servo de Deus? Aquilo não veio totalmente do coração de Daniel. Aquilo ali foi a ação de Deus, aquilo foi o poder de Deus gerando no coração dele o desejo de se santificar, tá bom? Então, na letra A, resumindo o ponto da letra A, eu peço que você leia todas essas demais referências que estão aparecendo aí, para que você tenha mais bases bíblicas que mostrem esse aspecto da santificação como ela sendo sobrenatural. O segundo aspecto dela é que ela é humana. Isso parece uma contradição. Como é que eu digo que ela é divina e agora eu digo que ela é humana? Você vai entender. São dois lados de uma mesma moeda. Se por um lado é o Senhor quem desperta o coração do homem, se é o Senhor quem anima o homem, coloca o propósito no coração do homem de se santificar, de querer resistir ao pecado, por outro lado é o próprio ser humano que se esforça para praticar isso que Deus está colocando no seu coração. Então o Senhor coloca no coração do homem a força e o querer, e o homem pega tudo isso aí e luta de si mesmo contra o pecado. Então a santificação é uma obra divina, mas também é humana. Vamos ler o nosso tópico. É o salvo quem deve colocar em prática essa força do Senhor. Nesse sentido, a santificação também é de iniciativa humana, tá bom? Então, se a santificação não fosse humana, Deus iria fazer tudo e nós iríamos ficar só de braços encruzados, achando que Deus iria tirar todos os pecados do nosso caminho, ficaríamos de braço encruzado, achando que era Deus quem tinha a obrigação de evitar determinadas situações e não ir para determinados lugares. E não é assim. O papel do Senhor é criar o desejo e nos dar a força, mas quem vai desenvolver essa força, quem vai utilizar essa força na prática, resistindo, vigiando, fugindo, abrindo mão de coisas, é o homem. Então o homem pratica, o homem desenvolve a força que o Senhor colocou no seu coração. Tá bom? Então nós também podemos dizer que a santificação também é uma obra humana. Vamos ler essa referência em Romanos capítulo 6 e verso 13. Romanos capítulo 6 e versículo 13. Muito bem. Eu peço que você também localize essa referência. O texto diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência,
desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Eu vou ler o verso 13, na verdade eu li o verso 16, que tem a ver com o assunto, mas o verso 13 é mais específico. O verso 13 diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Oferecer é uma ação humana, que o texto está dizendo. Não pegue os seus membros, a sua mão, os seus olhos, a sua mente, o seu corpo, e ofereça isso para o pecado. Não faça isso. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o Senhor já despertou o salvo para a realidade do pecado e para o desejo de servir a Deus, mas quem vai tornar isso real é o salvo. Então, quando eu digo não para um convite ao pecado, quando eu me recuso a aceitar um convite pecaminoso e prefiro servir a Deus, eu estou praticando a santificação. Eu estou desenvolvendo o meu papel. Então, o meu papel é pegar o meu corpo e os meus membros e não oferecer ao pecado, mas oferecer a Deus. E o papel de Deus ele já fez quando ele me deu força e me despertou para não servir ao pecado. Tá bom? O terceiro aspecto da santificação está aí na letra C, ela é progressiva. Eu já expliquei um pouco disso lá no início. Vamos ler. O salvo lutará diariamente e nem sempre com o mesmo nível de força. E isso se estenderá por toda a vida. Perceba uma coisa. A santificação ela é progressiva porque nós lutaremos contra o pecado e não vamos obter vitória ainda. Então essa luta vai se estender por toda a nossa vida. Imagine, por exemplo, um duelo, uma luta de MMA. A luta de MMA ela tem uma duração. Ela tem ali o seu tempo pré-definido. E a luta ela acaba quando o tempo é atingido ou quando um consegue derrubar o outro. Usando essa analogia, a nossa vida contra o pecado, a nossa relação com o pecado é uma luta. É como se estivéssemos em uma luta, em um duelo com o pecado. Só que essa luta ela só vai terminar quando nós morrermos. A duração dessa luta é toda a nossa vida. Nós vamos lutar contra esse pecado durante a nossa vida. E não há possibilidade de, durante a vida, nós conseguirmos nocautear o pecado. Não há possibilidade de nós conseguirmos derrubar o pecado e vencê-lo durante a vida. Não. Nós vamos lutar, o Senhor vai nos dar força e nós vamos usar essa força, nós vamos travar um duelo contra o pecado. E esse duelo vai se estender durante toda a nossa vida. Vai ter hora que o pecado ele vai conseguir te afetar um pouco. Aí você recorre a Deus, ora, e o Senhor vai te dar mais força ainda e você vai conseguir recuperar e vencer aquele golpe que o pecado te deu. É por isso que tem dias que nós estamos mais frios, mais desanimados. Tem dias que oramos menos. Porém, há dias que nós estamos super animados, estamos orando muito, estamos cheios de força. É porque nessa luta você está conseguindo vencer um pouco mais. Mas a vitória definitiva só vai acontecer quando o salvo morrer. Tá bom? Porque depois da morte do salvo, algum tempo depois ele será glorificado. Então essa luta ela é um progresso. Ela não vai terminar durante a nossa vida. Nós vamos estar ali travando uma luta intensa contra o pecado durante toda a nossa vida, tá bom? Mas os cristãos vão ter lutas diferentes. Tem pessoa que nessa luta contra o pecado está perdendo. Tem cristão que está fraco, que está desanimado, que está frio.
na luta dele contra o pecado, ele está perdendo. Mas tem outros que na sua luta contra o pecado estão vencendo. Mas, observe, e é bom pontuar isso, nessa luta, é impossível o cristão vencer o pecado totalmente durante a sua vida. Mas o pecado pode vencer o cristão totalmente. O que eu quero dizer em outras palavras? É possível que um cristão, é impossível que o cristão chegue a um ponto que ele não peque mais, que ele se torne perfeito durante a vida. É impossível. Mas não é impossível que o pecado consiga derrubar o cristão e fazer ele voltar à vida de pecado que ele tinha, tá bom? Então, para que isso não aconteça, para que o pecado não nos vença, é que existe o lado divino. O Senhor nos dá força, o Senhor nos anima, o Senhor derrama o seu poder para que nós possamos ali ter uma luta equilibrada. Nós temos aqui uma referência bíblica, Efésios 1:6. Eu peço que você localize comigo na sua Bíblia, por favor. Efésios 1:6. O texto diz assim, Efésios 1:6. Estou plenamente certo. Só um instantezinho. Na verdade, eu vou ler Efésios 3. Filipenses, eu falei Efésios, desculpa. Filipenses, capítulo 3 e verso 13. Muito bem. Filipenses 3 e 13. Olha como está escrito: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que é que Paulo diz? Que ele olhava para a sua vida, olhava para a sua luta contra o pecado, e qual a conclusão de Paulo? Qual o julgamento de Paulo? Ele vai dizer no verso 13 que ele julgava não ter havido alcançado a perfeição ainda. Ou seja, ele estava lutando contra o pecado, mas ele sabia que o pecado ainda poderia vencê-lo. Ele sabia que ele ainda não tinha obtido a vitória total. Ele sabia que ele ainda não poderia se considerar um homem perfeito do ponto de vista relacionado ao pecado. Então, Paulo diz, eu estou observando para mim, eu estou observando para a minha vida, para a minha relação contra o pecado. Eu estou observando e posso concluir que eu ainda não alcancei, mas eu estou prosseguindo. Em outras palavras, eu estou lutando, eu estou progredindo até o momento que eu terei a vitória total, tá bom? E a letra D, apresentando aqui mais uma característica da santificação, ela é imperfeita. Como assim imperfeita? Vamos ler. Não haverá uma vitória total e perfeita contra o pecado, mesmo em comunhão, este ainda pecará. Ou seja, durante a nossa vida, durante essa luta que estamos contra o pecado, nós ainda pecaremos. Observe, a santificação, ela vai te dar forças para lutar contra o pecado. Mas como nós ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda assim pecaremos. É por isso que o salvo, mesmo já tendo nascido de novo, mesmo já tendo sido libertado do poder do pecado, ele ainda peca. Por que que o salvo ainda peca? Se ele já nasceu de novo, se ele já foi transformado, se o sangue de Jesus já opera sobre a sua vida, se a graça de Deus, se ele já é usado por Deus, se ele já é crente, se ele já ora, já lê a Bíblia, por que que ele ainda peca? Por que que os salvos ainda vivem, ainda é possível que o salvo peque?
A resposta é que a natureza pecaminosa que foi desenvolvida lá no Éden e que foi compartilhada e transmitida para todas as pessoas, essa natureza, ela ainda está em nosso coração. A regeneração quebrou o domínio total que ela tinha, mas ela ainda está no nosso coração. Ela ainda consegue nos influenciar, ela ainda consegue nos seduzir. Então, nesse sentido, o salvo durante essa vida, ele ainda pecará. O salvo, ele ainda vai, uma vez ou outra, escorregar e cometer um pecado contra Deus. Mas a grande diferença entre um salvo pecar e um ímpio e um não salvo pecar, perceba que há uma diferença, é que o ímpio, ele peca constantemente, porque ele é escravo do pecado, ele não para de pecar, e ele peca por prazer, constantemente e por prazer. O salvo, ele peca, primeiro, esporadicamente, o salvo não peca todo o tempo, o salvo não peca a todo instante, não, e o salvo não peca por prazer. Perceba que há uma grande diferença. O ímpio peca, o salvo peca. Mas há uma diferença na quantidade e há uma diferença na sensação, na emoção que ambos sentem em relação ao pecado. O verdadeiro crente, quando ele peca, ele se entristece. O verdadeiro crente, quando peca, sente-se mal diante de Deus. O ímpio não tem essa preocupação. Então, nesse sentido, a santificação é imperfeita. Se ela fosse perfeita, nós nunca mais pecaríamos. Mas ela é imperfeita no sentido de que nós ainda pecaremos, mas não como os ímpios pecam, tá bom? A próxima característica da santificação, na letra E, é que ela é verdadeira. Verdadeira. O salvo conseguirá alcançar níveis elevados de santificação, tendo alguma vitória sobre o pecado. Quando eu disse que ela é imperfeita, eu deixei claro que o salvo ele não peca constantemente. Ela é imperfeita porque o salvo poderá pecar. Mas isso não quer dizer que o salvo não poderá experimentar momentos verdadeiros de santificação. Perceba que se o salvo ele evitar todo tipo de estímulo pecaminoso, evitar o celular, evitar a televisão, evitar conversas e se retirar, e estar em oração, estar em jejum, estar buscando a Deus, se o salvo observar, ele vai passar longos períodos sem pecar. Não vai pensar coisas pecaminosas, não vai falar, não vai ouvir, não vai fazer. Então, apesar de que o salvo ele pode pecar, ele ainda pecará, mas isso não quer dizer que ele não passará momentos de santificação. O salvo, ele consegue passar momentos intensos. Ele não consegue passar muito tempo. Ele não consegue passar dias, semanas, meses, não. Ele não consegue, porque há uma natureza pecaminosa dentro dele e ele está no mundo. E o mundo só serve para estimular o pecado. Na hora que o salvo sai, há tantos estímulos ao pecado que uma hora ou outra ele peca. Uma hora ou outra. Mas ele peca com tristeza, ele peca com uma menor quantidade, ele não peca do mesmo tanto que o ímpio peca, tá? Mas isso não quer dizer que ele não consiga experimentar momentos verdadeiros de santificação. É possível sim que o salvo fique momentos inteiros sem pecar, tá bom? E para terminar, letra F, a santificação ela é plena. A luta contra o pecado deve ser praticada em todas as áreas e ser da pessoa. Vamos localizar esse texto, 1 Tessalonicenses. Eu li propositalmente primeira no feminino, para que você perceba, porque as cartas, elas possuem o gênero feminino, cartas. Então, se é uma carta, você deve ler
a questão numérica no feminino. 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá bom? 1 Tessalonicenses 5 e 23. Olha só o que está escrito. Falando sobre essa questão de que a santificação ela tem que ser em todo o ser do crente. Verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Observem. Deus nos levará à santificação em tudo. Aí o próprio Paulo vai especificar. Em vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a santificação não é algo só externo. Eu não devo deixar de fazer coisas só com o meu corpo. Inclusive, Jesus deixa isso muito claro no Sermão do Monte, no capítulo 5, 6 e 7. Jesus vai deixar muito claro que a santificação tem que se dar tanto no nosso espírito, na nossa alma, quanto em nosso corpo. Usando um exemplo de Jesus, ele fala que o adultério deve ser evitado no coração e também deve ser evitado fisicamente. Então, a santificação é a abstinência do pecado, é a fuga do pecado em todas as áreas, em todas as partes do nosso ser. É a fuga do pecado em nosso corpo, é a fuga do pecado em nossa alma e a fuga do pecado em nosso espírito. Então nós, cristãos, temos que santificar tudo em nós. Não basta só não praticar pecados fisicamente. É preciso também evitar que o nosso coração peque. Evitar que a nossa mente peque, que os nossos pensamentos pequem, tá bom? Então, para terminar o nosso estudo sobre a santificação, vamos falar sobre as operações da santificação. Através do que a santificação é operada. 6.4. Sobre as operações. A santificação, da perspectiva humana, deve vir por meio de algumas práticas. Paulo as chama de exercício da piedade. 1 Timóteo 4:8. Segue algumas. Perceba que a santificação, no que diz respeito ao papel do homem, ela precisa ser praticada por meio de algumas ferramentas. Nós temos alguns instrumentos que Deus nos deu, que o Senhor nos instruiu, que a Bíblia Sagrada nos instrui, que nos auxilia no processo da santificação. A primeira ferramenta é a oração. A conversa com o Senhor é essencial na luta contra o pecado. A oração, ela não tem o objetivo só de ser usada para pedir coisas materiais para o Senhor. A oração também deve ser usada como um meio de fortalecimento contra o pecado. Lembremos da oração do Pai Nosso, localizado em Mateus capítulo 6, que Jesus, em um momento dessa oração, vai dizer: não nos deixes cair em tentação. Então a oração ela deve ser usada para fortalecer, para pedidos. Devemos orar também pedindo pelo nosso fortalecimento espiritual, pedindo para que as forças espirituais possam vir sobre a nossa vida e nos fortalecer. Então a oração ela é um poderoso instrumento no crescimento da santificação. Quanto mais ora-se, quanto mais pedimos a Deus força, mais vamos conseguir obter nessa nossa luta contra o pecado. Muito bem. Então, a oração é um importante instrumento, pois o cristão, ele, através da oração, consegue pedir diretamente a Deus
não só o pedido pelos seus pecados, a oração ela é importante nesse aspecto, é por meio dela que pedimos o perdão pelas falhas cometidas, mas a oração também é um importante instrumento para o fortalecimento do cristão. O cristão ele consegue, por meio da oração, mais graça e mais força para resistir a um determinado pecado. Se por acaso, por exemplo, um pecado em específico estiver exercendo alguma força a mais e o cristão está percebendo que ele está ali fraquejando em relação ao pecado, ele pode orar, colocar diante de Deus e através dessa oração ele vai receber uma força específica contra aquele pecado. É importante que os cristãos não orem só de forma genérica. Às vezes alguém vai orar e pede perdão genericamente pelos pecados. Por exemplo, abre aspas, alguém diz assim: Senhor, me perdoa por todos os pecados cometidos. Não, é importante que o cristão ore especificamente. Senhor, eu quero pedir perdão primeiro por isso, por esse pecado. Este pecado aqui está me enfraquecendo, Senhor, mas me dá força, não só me perdoa, mas me fortalece também contra ele. Então, a oração, ela traz graça de Deus especificamente contra um determinado pecado. O segundo benefício contra a força do pecado e a favor da santificação é a leitura bíblica. Conhecer a vontade do Senhor e os prejuízos do pecado é crucial na santificação. Ao ler a Sagrada Escritura, o cristão começa a ver, a perceber, a entender a gravidade do pecado. Além disso, a palavra do Senhor entra no seu coração. Jesus Cristo disse em João 15 que os discípulos já estavam limpos por causa da palavra que Jesus falava. Então, as palavras das Escrituras, quando lidas de coração, elas têm poder de nos purificar. Nós somos tocados pelas palavras, pelo que está escrito na palavra de Deus. Então, ler a Bíblia Sagrada vai tanto nos dar conhecimento sobre o pecado e com isso nos fortalecer, como também vai operar nos transformando. Na letra C, nós temos a terceira ferramenta contra o pecado e a favor da santificação, que é o jejum. Esta prática enfraquece os desejos pecaminosos e facilita a luta contra o pecado. Então, o jejum, ele derrama sobre o salvo uma graça especial e essa graça lhe fortalece e lhe capacita contra o pecado. Inclusive, tem uma aula gravada pelo professor Adriano, falando sobre os benefícios do jejum. É importante que você assista. Mas, de antemão, podemos dizer que o jejum, que a abstinência de alimentos, traz sobre o salvo uma graça especial para que ele vença o poder do pecado. Letra D, a adoração. Buscar ao Senhor e expressar gratidão por meio da adoração é um meio essencial para a santificação. Então, quando o cristão se põe a adorar, a agradecer a Deus, a buscar ao Senhor, a louvar o seu nome, isso tudo enfraquece o poder do pecado. Agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer ao Senhor, cultuar, tudo isso traz sobre o cristão fortalecimento e enfraquece o pecado, tá bom? Comunhão cristã, estar entre os irmãos na fé é determinante, tá? Então, um passo importante na santificação é estar com os demais cristãos. Quando você está com cristãos verdadeiros, com cristãos que lutam contra o pecado, com cristãos santificados, você também quer ter essa postura. Se você está entre os irmãos que estão se santificando, isso vai influenciar você a se santificar também. Então, andar com outros cristãos, congregar-se, reunir-se com outros cristãos é importante e também nos dá graça para nos santificar. Letra F, guardando a mente. É essencial evitar ver ou ouvir coisas pecaminosas. Estas fortalecem o pecado, coisas pecaminosas, e enfraquecem o domínio do espírito. Então, eu citei exemplo de coisas que temos que fazer, como orar,
ler a Bíblia, jejuar, adorar e estar entre irmãos. E agora nós temos um exemplo do que não fazer. E uma coisa importante a não fazer é deixar que conteúdos, cenas, conversas pecaminosas entrem em nosso coração. Às vezes nós estamos nos congregando, lendo a Bíblia, orando, mas deixamos todo tipo de imoralidade entrar em nossa mente. Tá? Então isso é um problema, isso é um prejuízo. É essencial que o cristão, além de fazer essas coisas, também guarde a sua mente. Evite de ouvir. Se aparecer um conteúdo imoral, pecaminoso na sua tela, na sua frente, algum amigo, alguma conversa, deixe de ouvir, deixe de ver, saia daquele lugar. Porque essas coisas vão enfraquecer a força do Espírito em você e alimentar o pecado. Para terminar, a letra G, vigiar em tudo. O cristão deve estar alerta em tudo. Qualquer pessoa ou situação pode levar ao pecado. Para nós terminarmos, o pecado ele pode se manifestar de diversas formas. O pecado pode afetar o cristão por meio de um amigo, de uma música, de uma mensagem, de um stories, de um Reels, e do Instagram, o YouTube. Então não há limites para o pecado. Mas cabe ao cristão vigiar, cabe ao cristão estar atento, cabe ao cristão perceber o que é pecaminoso, o que lhe faz mal, o que ofende a Deus, o que vai lhe enfraquecer. Cabe ao cristão ter esse olhar, ter esse cuidado e estar abrindo mão dessas coisas, estar deixando. Às vezes, para estar em santificação, vai ser preciso parecer antiquado. Às vezes será preciso parecer quadrado, antigo. Vai ser preciso, porque você vai ter que abrir a mão de coisas que todo mundo está fazendo, mas que você sabe que desagrada a Deus, mas que você sabe que faz mal para a sua vida. Então, ser santo, estar em santificação, é um processo muito importante, é um processo também muito difícil, mas cabe ao cristão desenvolvê-lo. O cristão tem a força de Deus, você tem a graça de Deus te animando, te capacitando, e também o cristão tem as ferramentas que vão lhe ajudar, tá bom? Então, eu espero em Cristo que esta aula tenha sido proveitosa, que você tenha ficado esclarecido quanto a esses assuntos, e não deixe de consultar as referências bíblicas, as que eu li, as que eu também não li, mas estão no material, porque certamente serão enriquecedoras para você, tá bom? Então, tenha um excelente dia na paz do Senhor.